2025 está acabando e eu faço uma retrospectiva com vocês de tudo que a gente fez aqui na chácara. Mas antes disso, nosso esforço vem desde 2022, quando para construir a nossa casa e o nosso galpão, a gente teve que construir uma estrada. Mas isso vocês só podem ver lá no nosso canal no YouTube Recanto Estanciense. Mas agora eu vou falar do finalzinho de 2024 e todas as nossas realizações de 2025. Esse espaço que vocês estão vendo é onde é a nossa casa atualmente, e a gente teve que fazer muitas coisas. Inclusive, a gente fez também o nosso galpão. Nosso galpão, garagem, enfim, vocês sabem, né? E aqui eu também comento que o nosso orçamento não foi um dos melhores, então a gente teve que colocar muita mão na massa e fazer muita coisa. Inclusive aqui que vocês estão vendo é como se fosse um murinho de contenção que a gente fez para colocar toda a terra ali na parte onde ia ser o nosso galpão. Essa parte da chácara, ela é meio desnivelada, então a gente precisou fazer esses muros de contenção enquanto a gente construía, para o nosso trabalho não ir para fora, né, gente? Aqui tem muita chuva, então era necessário fazer isso. Mas depois de pronta essa parte, a gente começa finalmente a fazer o nosso galpão. E aqui foi necessário muita ajuda dos nossos amigos e de parentes. Existe uma gratidão enorme por todos que nos ajudaram e com certeza se não fosse a ajuda de vocês, a gente demoraria mais tempo para construir a nossa garagem galpão e talvez não construiríamos, né, tão bem quanto a gente construiu. E como eu comentei para vocês, essa construção começou lá no final de 2024 para 2025, em janeiro. Demorou algumas semanas para a gente fazer essa estrutura de madeira que vocês estão vendo. E claro, dia das semanas que a gente foi e que ficamos de manhã e à tarde trabalhando. Enquanto eu vou mostrando para vocês os vídeos, né, da construção, da estrutura do galpão, lá em janeiro a gente tinha um destino diferente para ele. Inclusive foi por isso que a gente fez uma garagem tão grande. Porque no começo nós iríamos dividir esse galpão, uma parte minha e outra parte para o Diego. A minha maior dificuldade hoje em dia como empreendedora é ter um estoque das minhas peças. E nós pensamos em colocar esse estoque do meu trabalho na garagem, fazer um quartinho bonitinho para ele, só que mesmo tendo um espaço para mim, iria faltar lugar. Então a gente decidiu deixar a garagem galpão somente para o Diego e para os carros. Vocês sabem que em 2024 a gente também passou por uma enchente e o meu Gol 82 ficou na cidade onde teve a enchente. Para poder trabalhar também no Gol, a gente precisa de espaço, então tá aí mais um motivo para a garagem galpão ser somente do Diego, porque ele vai precisar de espaço, né? Nós vamos precisar de espaço para trabalhar. E aqui a gente já começa também uma outra etapa, né? A construção da nossa casa. A gente recebeu o pedreiro, queria fazer a fundação da nossa casa, que é esse espaço que vocês estão vendo, que futuramente precisaria fazer mais terraplanagem, já tinha feito isso lá em 2022, 2023, e enquanto isso, continuamos então com a nossa garagem, né, gente, porque até então a gente tinha dinheiro só pra garagem. Eu não vou entrar em detalhes aqui quanto ao financeiro, mas a gente gastou alguns mil aí pra fazer a garagem, então a gente precisava realmente terminar uma etapa para começar outra, Em dezembro de 2024 começou a sair o projeto da casa, simultâneo com a nossa construção da garagem. E o serviço começou com essa maquininha fazendo o platô da casa, deixando o mais nivelado possível para começar o alicerce. Nessa primeira etapa tinha uma equipe fazendo as brocas para depois fazer o alicerce. E na mesma semana já foi levantado todo o alicerce da casa. Primeiro com as pedras de alicerce e depois a caixaria para fazer a viga. Aqui a gente já conseguia ter uma ideia de como ficaria a disposição dos cômodos. Em uma semana já foi feito todo esse processo. As brocas, pedras de alicerce e toda essa viga. Como a gente queria economizar, passamos a virada de ano enchendo todo o alicerce da casa com terra. Todo esse processo a gente levou cerca de uma semana, trabalhando todas as tardes até umas 7 horas da noite. Além de colocar toda essa terra, a gente também precisava passar selador em toda a viga, para depois começar o levantamento das paredes. Além das madeiras de eucalipto, a gente também usou essas barras de ferro para fazer alguns reforços. E olha, esse galpão deu bastante trabalho, mesmo com a ajuda dos amigos e da família. Foi bem trabalhoso. Não sei se eu vou querer fazer um novamente. E dezembro de 2024 foi esses dois trabalhos. Enquanto os pedreiros estavam fazendo o alicerce, a gente terminava de fazer o galpão. Sempre tive muito medo de altura, mas fazendo esse galpão eu tive que vencer esse medo, porque ou a gente fazia ou não saía do lugar, né? E logo no início de 2025 a gente já teve um novo morador da chácara. Antes de ter casa, antes de ter tudo, a gente já tinha um cachorro.
E esse é o Zoreia, ganhando a sua primeira coleirinha. Em 25 começamos com a saga dos garimpos. Para poder economizar ao máximo, a gente decidiu comprar todas as aberturas da casa usadas, priorizando o estado de conservação e serem em madeira de lei. E esse é o milagre da edição. Na verdade ainda faltava a parte mais importante, que era o telhado do nosso galpão. E essa parte foi finalizada em 2 tardes de serviço. As 2 obras rolando e a gente ainda não tinha luz no nosso terreno, sempre dependendo de extensão para usar as máquinas elétricas. Usamos as madeiras que sobraram do galpão como poste. Passamos óleo queimado e saco plástico para proteger da umidade. Esses foram os materiais que usamos para a elétrica do galpão. E com elétrica não se brinca. Por isso chamamos a Zimmer Soluções Elétricas para cuidar de toda essa parte. E o resultado ficou assim. Agora finalmente temos luz no galpão para poder trabalhar. Enquanto isso, nós já tínhamos recebido material para construir a nossa casa. A nossa casa inclusive foi feita com blocos, que era um dos materiais mais econômicos e ainda assim bem resistentes. E para levantar as paredes da casa demorou em torno de 1 semana, e de pouquinho em pouquinho a gente via o progresso da nossa casa. Enquanto a casa estava sendo construída, a gente continuava no galpão. Dessa vez a gente estava fazendo um contrapiso, onde seria o estoque do meu trabalho. Mas como eu comentei no início do vídeo, hoje a garagem é somente do Diego. E aqui a gente já tinha recebido também outros materiais que eram para laje. E esses registros são de maio de 2025, e a gente conseguiu fazer tudo isso até maio. As paredes já estavam levantadas, mas ainda faltava o contrapiso e a parte da laje. Para além disso, a gente dava continuidade a outros projetos também aqui na chácara, como o caso do muro de contenção que a gente havia feito lá em 2022 e 2023, só que dessa vez dando continuidade e terminando o muro de contenção. Depois de algumas semanas a gente colocou brita em alguns cômodos da casa, fizemos a laje e também no nosso quarto fizemos no banheiro os buracos, né, onde seriam ali o encanamento hidráulico. Nesse processo de construção da laje a gente também aproveitou para fazer o sumidouro da casa, e ali por junho começaremos uma nova etapa na construção, o contrapiso da casa e levantar o oitão. E finalmente chegou o momento de fazermos o contrapiso e o oitão, onde posteriormente iríamos colocar as telhas na casa. Foram dias bem difíceis, a gente enfrentou bastante chuvas inesperadas, mas no final deu tudo certo. Conseguimos fazer o contrapiso de toda a casa. E como esse ano foi um ano de muitos garimpos, todas as aberturas que compramos este ano ficaram no galpão. E aí a gente já iniciou a nossa instalação da luz, limpando e organizando todo o espaço. Se passaram algumas semanas e a casa já estava chapiscada, pelo menos a parte dos quartos e também dos banheiros. Na parte dos banheiros a gente já tinha o encanamento e também os conduítes já instalados. E agora faltava a parte mais importante para nossa casa ter cara de casa, né? Foi aí que o pedreiro chegou para conversar com a gente sobre como que a gente iria fazer esse telhado. Em paralelo, alguns pedreiros estavam ali para também rebocar o interior da casa. Nós demos prioridades para os quartos e também para os banheiros. Um dos maiores desejos que a gente queria ter na nossa casa era o pé direito alto e com madeiras de lei, mas algumas coisas a gente teve que adaptar, principalmente as madeiras, porque o nosso orçamento já estava bem baixo e madeiras de lei são extremamente caras. Mas conseguimos fazer, inclusive já colocamos as telhas e ficaram desse jeito. Também fizemos uma casinha para os Zoreia e aumentamos o muro de contenção ao redor da nossa casa. Depois de alguns meses, a gente conseguiu tirar finalmente as calhas improvisadas que estavam no galpão e colocamos calhas novas, tanto no galpão como também na nossa casa. E o resultado foi realmente surpreendente. E novamente o tempo passou e a gente começou a construir então a casinha onde ficariam as caixas d'água. E enquanto a gente ia colocando os blocos para cima da casa, o pedreiro já estava finalizando o reboco fino do nosso quarto. Apesar da pequena infiltração que a gente estava tendo, por uma parte da laje não ter telhado, estragou pouca coisa do reboco. E aí, como ficou faltando uma parte do nosso estúdio quarto, eu decidi que eu mesma ia fazer o reboco fino. E não ficou tão ruim, tá? Também aproveitamos para dar uma atenção especial para nossa estrada na frente do galpão, fazendo assim uma espécie de rampa para os carros entrarem melhor. E nos dias de inverno, de chuva e frio, a gente aproveitou para fazer coisas na parte interna da casa, como essa abertura para poder mexer com fios e tudo mais. Também tiramos algumas madeiras que eles estavam utilizando para fazer andaime. E a nossa casa até o momento estava dessa forma: paredes levantadas, telhado, contrapiso, aberturas externas já garimpadas, muro de contenção em andamento, mas quase concluído, um sistema de drenagem também em andamento e finalmente a nossa casinha para caixa d'água, que era muito necessária fazer, não somente para colocar as caixas, mas também para evitar infiltrações. Mas depois de alguns dias construindo, eis o resultado de como que ficou a nossa casinha, que futuramente, além de ser um espaço para as caixas d'água, também vai ser um quartinho
ali que a gente vai utilizar para colocar as nossas baguncinhas? Não sei, estamos pensando ainda. Em setembro, comecei a lixar uma das janelas que iriam ser colocadas no nosso quarto estúdio. E nesse processo foram algumas semanas de trabalho. Isso porque a gente vem somente nos finais de semana na chácara para trabalhar. E enquanto eu ia fazer desse trabalho, o Diego ia fazendo outras funções dentro da casa. Ele tinha ficado responsável por chapiscar a casa. Mas é claro, a gente sempre trabalha junto, né? Então todo mundo trabalhou. A gente começou a fazer as coisas aqui na chácara não tendo experiência. Foi minha primeira vez rebocando, nossa primeira vez chapiscando, e ao nosso lado, nosso companheiro sempre observando. E aquela janela que eu passei algumas semanas trabalhando deu um probleminha, e essa foi uma das partes que deram errado aqui na construção. Infelizmente, na hora de colocar ela caiu pra fora da casa e ela deu uma estragada, mas a gente tinha mais duas ainda extra, que foram janelas que a gente ganhou de doação. E deu tudo certo, gente. No final a gente conseguiu trocar. Colocamos uma outra janela que a gente tinha também dentro do quarto, que ainda não tinha lixado. Mas como elas estavam sem o vidro, então eu vou conseguir aproveitar o vidro daquela outra janela que é igual a essa. E o resultado ficou assim. A espuma já estava quase seca e dessa vez ela ficou bem resistente. Mas claro, só ano que vem agora a gente vai conseguir terminar ela e ver se ficou direitinha mesmo ou não. Também demos uma atenção especial para nossa varanda. Colocamos algumas graminhas ali para ver se ano que vem elas vingam. Fazendo sempre a manutenção porque aqui tem muito matinho. E esse ano de 2025 foi assim, gente, de muito trabalho. Quer dizer, pra nós, né? Porque pros Orelha foi, acho que, o ano mais incrível que ele teve. Nós não conseguimos finalizar a nossa casa, nem o galpão da forma como a gente queria, mas a gente conseguiu conquistar muitas coisas. Foi um ano de muitos aprendizados, de ter paciência e de saber curtir também cada processo que foi feito por aqui. Eu espero que 2026 seja de muitas conquistas, de muitas bênçãos, não só pra nós, mas pra vocês também. E eu não posso deixar de comentar que se você gosta desse tipo de conteúdo, já nos segue aqui, porque ano que vem tem muito mais. Um beijo!